Morreu na noite desta quarta-feira Gilberto Torres Pereira. O torcedor do Palmeiras foi espancado no último final de semana por corintianos na cidade de Franco da Rocha, na região metropolitana de São Paulo. Pereira teve morte encefálica às 10 horas, segundo o Hospital Estadual de Franco da Rocha. Segundo informações da Polícia Civil, o confronto aconteceu na manhã do último domingo por volta das 7 horas. Raimundo Faustino, o Capá, que é vereador em Franco da Rocha e membro da torcida organizada Gaviões da Fiel, foi indiciado pelos crimes de rixa qualificada e lesão corporal. Na segunda-feira, ele prestou depoimento e foi liberado. Seu advogado nega o envolvimento do cliente na briga. Capá, que também é candidato a deputado estadual, já havia se envolvido em outra briga de torcidas em 2013. Ele foi flagrado pelas câmeras participando do ato violento. Além das brigas de torcidas, o índice de violência na cidade de São Paulo cresceu ainda mais nos últimos 12 meses. E nós fomos às ruas conferir como a população reage diante desta realidade. As taxas de criminalidade no Brasil têm níveis acima da média, desde crimes violentos e números particularmente altos de violência armada e de homicídios. Sim, fui assaltado uma vez em Guarujá, levaram minha bolsa à força, quebraram meu dedo, tive que fazer cirurgia, meu dedo está deformado até hoje. Agora essa semana, meu carro parado, estacionado no meu imóvel, dois moleques, uma molecada de bicicleta, foram lá e quebraram os vidros do carro. Tá um absurdo, ninguém tem segurança, cidade tá ao léu. Nos últimos 12 meses, 20% da população foi vítima de algum crime no país. Entre eles, roubo, assalto à mão armada, sequestro relâmpago e invasão à moradia. Entre os casos, 28% foram jovens os mais atingidos. Já fui assaltado, já tive a experiência de ser assaltado, não é nada agradável, já fui assaltado umas 3 vezes. Uma vez assaltaram na época que eu estava, um tempo atrás, na época que eu estava saltando muito salto de tênis, essas coisas assim, então eu fui assaltado. Eu tive outra experiência também, que foi quando eu estava fazendo lazer, me divertindo uma vez na represa, me assaltaram também. Assaltaram meu dinheiro, levaram minha carteira, levaram meus pertences, né? E vim para casa descalço, sem camisa, tive que pedir para poder ir no trem, porque não tinha dinheiro como pagar, tive que vir, né? Pedir para poder, pro pessoal lá do trem, para poder entrar no trem, para poder vir embora para casa. Eu já tive essas experiências, 3 experiências desagradáveis. Roubos e assaltos ao comércio também estão entre as principais denúncias dos moradores de São Paulo, que vivem numa constante sensação de insegurança. Então, eu estava aqui atendendo o cliente, aí chegou um rapaz aqui, aí falou assim, assalto. Eu achei que era brincadeira, né? Tem cliente que costuma chegar aqui, né, brincando. Aí eu olhei assim, né, ele falou, você tá brincando? Não estou brincando, é assalto. Vamos todo mundo lá para os fundos. E o cliente que eu estava atendendo, ele nem se virou. Aí a minha amiga estava atendendo outro cliente ali, aí saiu todo mundo da fundo dele, falou, e você fica, o cliente que ela estava atendendo. Aí ele levou o dinheiro, acho que ele era saidinha de banco. Aí foi embora. Aí a gente chamou a polícia veio aqui, mas não encontrou ninguém. Eu tinha um supermercado, e foi assaltado por 6 elementos. Então eu foi num sábado o assalto, na hora de fechar, 7 horas da noite. E foi um feriado na sexta, né? Então eu tinha todo o dinheiro acumulado de quinta, tarde, sexta e sábado. Então eu levava naquela época 14 mil reais e todo o estoque de cigarro. E me derrubaram no escritório, perto do cofre. E ali eu só via o barulho de uma 12 batendo no meu óculos, assim. E foi muito difícil para mim aquilo. Depois desse assalto, eu vendi o mercado por um preço bem pequeno e nunca mais quis saber de comércio. E eu acho que a nossa lei é muito frouxa, né? A lei nesse país é uma lei muito frouxa. E enquanto a gente não tiver uma lei dura no país, a gente não vai resolver essa questão, não. E o evento em Osasco relembra os 50 anos da ditadura militar. Com as atividades iniciadas em 1963, passou por inúmeras dificuldades em decorrência do golpe militar de 64. Jorge, atual presidente do sindicato, nos conta um pouco de como tudo começou. Então, o sindicato surgiu já num processo de lutas muito forte, não só pelo desmembramento de São Paulo, mas
principalmente porque nasceu numa efervescência política do país. E teve que conviver durante todo o período da ditadura com as restrições de liberdades que foram provocadas em 68, né, com a greve aqui em Osasco, com a greve em Contagem, mas que depois teve um outro período, em função das cassações de 68, teve um outro período muito difícil, que só passou a ter um impacto maior a partir de 78, com as greves no ABC, 79 com as greves praticamente no estado todo, em várias categorias, os metalúrgicos de Osasco, quando a gente começou já a entrar num processo de redemocratização lenta, né? Então é esse sindicato que completa 51 anos. Já que esse começo foi marcado pelo golpe da década de 60, por que então não marcar a data de aniversário da instituição com o tema? No debate, participou Rosa Cardoso, advogada criminalista e membro do Conselho Nacional da Verdade. Rosa, inclusive, já foi coordenadora desta comissão. Também estiveram presentes alguns militantes da greve de Osasco de 68, que parou empresas como Cobrasma, Lonaflex, Braseixos e entre outras. Rosa comentou sobre a importância do município de Osasco implantar imediatamente a Comissão Municipal da Verdade para contribuir com as investigações que ajudaria a revelar segredos, inclusive sobre uma casa de tortura e extermínio em Itapevi, município da Grande São Paulo. Olha, imediatamente nós esperamos a constituição de uma Comissão da Verdade aqui. A existência de uma Comissão da Verdade vai ajudar muito, vai catalisar muito a luta, os esforços para a reconstituição do que foi a violência sofrida aqui no município e nessa região, né? Aqui houve muita perseguição das empresas e nós queremos ter um registro não só da perseguição militar, que você sabe que houve também aqui, agora mesmo se voltou à tona uma questão que já tinha sido divulgada, inclusive pelo jornal, pelo Estado de São Paulo, né? Mas de uma casa da morte, que havia um centro de tortura e de extermínio que havia perto daqui, né? Itapevi. A história desses 51 anos do Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco e região contribui bastante para as investigações do Conselho Nacional da Verdade. São relatos que podem trazer à tona informações que evidenciam a participação de empresários nos períodos de tortura da ditadura militar. Não só recordar fatos assim que estão no limite da violência, como a existência de uma casa de tortura e morte, mas recordar também o comportamento de empresas e de empresários contra os trabalhadores aqui na região, que foi um comportamento que determinou muito sofrimento para a classe trabalhadora. O golpe militar foi engendrado por uma parte significativa da elite brasileira. E os empresários, os grandes empresários, faziam ou fazem parte dessa elite, que ainda está aí, né? E muitos deles foram beneficiados por esse período da ditadura, né? Sob todos os aspectos, política e economicamente. Enquanto se falava em Brasil Grande, com obras monumentais, a repressão e a censura se acentuava. Pelo menos 362 pessoas morreram ou desapareceram depois de serem detidas. Mas Osasco realmente foi um lugar de enfrentamento das políticas da ditadura e, sobretudo, das políticas da ditadura contra os trabalhadores, que tem que contar essa história melhor. Essa história é muito importante, inclusive para as lutas que hoje a classe trabalhadora continua precisando fazer. Só em 85 o Brasil voltou a ter um civil como presidente. Mas claro, depois de uma grande mobilização popular. 4 anos à frente, os brasileiros puderam, em eleições diretas, escolher o presidente do país. Nós vamos para um breve intervalo e você confere agora o tempo na cidade.